Na leitura em voz alta, nós trazemos hoje O Caçador de Pipas. É uma história incrível, muito emocionante, um romance extraordinário que traz amor, honra, culpa, medo, redenção. É extremamente emocionante. Como eu podia ser assim tão transparente para ele quando, pelo menos em 50% das vezes, não fazia a menor ideia do que estaria passando pela sua cabeça? E era eu que ia ao colégio, era eu que sabia ler e escrever, era eu o inteligente. Hassan não era capaz de ler nem um livro de primeira série, mas podia me ler com a maior facilidade. Era um tanto perturbador, mas também um pouco reconfortante ter alguém que sempre sabia do que você estava precisando. Monstro nenhum, repeti, sentindo-me um pouco melhor, para minha própria surpresa. Monstro nenhum, disse ele sorrindo. Tem certeza? Ele fechou os olhos e fez que sim com a cabeça. Olhei para aquelas crianças correndo pela rua, tirando bolas de neve. O dia está lindo, não está? Vamos lá, indagou ele. Ocorreu-me que talvez Hassan tivesse inventado aquele sonho. Seria possível? Decidi que não. Hassan não era tão esperto assim. Eu não era tão esperto assim. Mas, inventando ou não, aquele sonho idiota tinha diminuído um pouco a minha ansiedade. Talvez devesse tirar a camisa e nadar no lago. Por que não? Vamos lá, respondi. O rosto de Hassan se iluminou. Ótimo, disse ele. Ergueu a nossa pipa vermelha com as bordas amarelas e que trazia, logo abaixo do ponto em que as varetas se cruzam, a marca inconfundível da assinatura de Saifo. Lambeu os dedos e segurou a pipa lá no alto. Testou o vento e então correu na sua direção. Nas raras vezes em que empinávamos pipa no verão, ele chutava o chão para levantar poeira e ver para que lado o vento estava soprando. O carretel ficou rolando nas minhas mãos até Hassan parar. A uns 20 metros de distância, ficou segurando a pipa bem acima da cabeça, como um atleta olímpico que exibe a medalha de ouro. Dei 2 puxões na corda, o sinal combinado entre nós, e ele soltou a pipa. Dividido entre Baba e os mulás da escola, eu ainda não sabia muito bem o que pensar a respeito de Deus. Mas quando me veio à cabeça um aiá do Corão, que tinha aprendido na aula de Diniyá, eu o repeti baixinho. Respirei fundo e comecei a puxar a corda. Em 1 minuto, a minha pipa estava subindo vertiginosamente pelos ares. Fazia um barulho que parecia um pássaro de papel batendo asas. Hassan aplaudiu, assobiou e correu de volta para perto de mim. Segurei firme na linha e lhe entreguei o carretel, que ele girou bem depressa para enrolar novamente a parte que tinha ficado solta. Havia pelo menos umas 20 e tantas pipas no céu, como tubarões de papel perambulando à cata de uma presa. Em 1 hora, esse número tinha duplicado e pipas vermelhas, azuis e amarelas voavam e rodopiavam pelo ar. Um vento frio soprava em meu cabelo. Era o vento perfeito para empinar pipas, apenas forte o bastante para dar a elas alguma altitude e facilitar os movimentos. Ao meu lado, Hassan segurava o carretel, com as mãos já sangrando por causa do cerol. Logo a batalha começou e as primeiras pipas derrotadas já rodopiavam fora de controle. Caíam do céu feito estrelas cadentes, com as caudas luzidias e ondulantes, enchendo o bairro de troféus para os meninos que corriam atrás delas para apanhá-las. Era possível ouvi-los gritando e correndo pelas ruas. Alguém anunciou que tinha começado uma briga 2 quarteirões adiante. Continuei lançando olhares para Baba sentado junto com Rain Khan no telhado de casa, tentando imaginar o que estaria pensando.
Será que estava torcendo por mim? Ou será que parte dele gostava de me ver fracassar? É isso que acontece quando a gente empina pipas. Nossa cabeça sai voando junto com elas. Agora caíam pipas por todo lado e a minha ainda estava no ar. A minha ainda estava no ar. Meus olhos continuavam buscando Baba agasalhado em sua suéter de lã. Será que estava surpreso ao ver que eu estava conseguindo resistir tanto? Se tirar os olhos do céu, não conseguirá manter a pipa no ar por muito tempo. Tratei então de olhar de novo para o céu. Uma pipa vermelha estava se aproximando da minha. Eu a notei bem na hora. Embolei um pouco com ela, mas acabei levando a melhor, quando o outro empinador ficou impaciente e tentou me cortar por baixo. Por todo canto viam-se aqueles caçadores que voltavam triunfantes, erguendo bem alto as pipas que tinham capturado, exibindo-as para os pais e os amigos. Todos sabiam, porém, que o melhor ainda estava por vir. O maior dos prêmios ainda estava voando. Derrubei uma pipa amarela brilhante, com uma rabiola branca toda enroladinha. Esse feito me custou mais um talho no indicador e o sangue começou a escorrer pela palma de minha mão. Mandei Hassan segurar a linha e depois de chupar o sangue, esfreguei bem o dedo na calça jeans. Mais uma hora se passou e a quantidade de pipas que ainda resistiam tinham despencado de umas 50 para cerca de uma dúzia. Consegui estar entre os 12 finalistas. Sabia que esta parte da disputa ia ser um pouco mais demorada, porque os caras que tinham aguentado até ali eram bons. Não cairiam facilmente com armadilhas simples como o velho tentear e debicar, o truque favorito de Hassan. Por volta das 3 da tarde, o céu foi ficando encoberto e o sol escondeu atrás das nuvens. As sombras começaram a aumentar. Os espectadores que estavam nos telhados se agasalharam mais ainda, com cachecóis e casacos bem grossos. Já éramos só umas 10 e eu ainda estava voando. As minhas pernas doíam e o meu pescoço estava duro. Mas a cada pipa derrubada, a esperança crescia no meu coração, como a neve que vai se acumulando em cima de um muro, um floco de cada vez. Os meus olhos estavam sempre voltando a fitar uma pipa azul que vinha fazendo a maior devastação há cerca de uma hora. Quantas ele já derrubou? Perguntei. Contei 11, respondeu Hassan. Sabe de quem pode ser essa pipa? Hassan estalou a língua e esticou o queixo para a frente. Aquele gesto era sua marca registrada, significando que não fazia a menor ideia a respeito de algo. A azul cortou uma outra pipa grande e roxa e majestosa. Deu 2 voltas no ar. 10 minutos depois, derrubou mais 2, fazendo milhares de garotos saírem desabalados ao seu encalço. Meia hora depois, só restavam 4 pipas e eu ainda estava voando. Parecia praticamente impossível fazer algum movimento errado. Era como se todas as rajadas de vento soprassem a meu favor. Nunca me senti tão dono da situação, tão sortudo. Estava embriagado. Não ousava olhar para o telhado lá de casa. Não ousava tirar os olhos do céu. Precisava me concentrar, ficar ligado no que estava fazendo. Mais 15 minutos se passaram e aquilo que pela manhã teria parecido um sonho ridículo tinha, de repente, se tornado realidade. Só restávamos nós 2, eu e o outro garoto, o da pipa azul. O ar em volta estava tão tenso quanto a linha com cerol que eu manejava com as mãos ensanguentadas. As pessoas estavam batendo com os pés no chão, aplaudindo, assobiando, berrando, derrube, derrube. Fiquei me perguntando se a voz de Baba estaria entre as que eu estava ouvindo. A música tocava altíssima. O cheiro de mantu, do vapor e do pacora frito se espalhava pelo ar, vindo dos telhados e das portas abertas.
Tudo o que ouvia, porém, tudo o que me permitia ouvir era o pulsar do sangue na minha cabeça. Tudo o que via era a pipa azul. O único cheiro que sentia era o da vitória, salvação, redenção. Se Baba estivesse enganado e existisse mesmo um Deus, como me diziam no colégio, então ele ia deixar que eu vencesse. Não sabia com que objetivo o outro garoto estava competindo, talvez só para exibir os seus dotes. Mas para mim, aquela era a única chance de me tornar alguém que era olhado, e não apenas visto, que era escutado, e não apenas ouvido. Se existia mesmo um Deus, ele ia guiar o vento, deixar que soprasse para mim, e assim, com um puxão na corda, eu ia me livrar da minha dor, dos meus anseios. Tinha aguentado muito, chegado longe demais, e de repente, em um piscar de olhos, a esperança virou certeza. Eu ia ganhar. Era só uma questão de tempo.